O silêncio na savana não é uma ausência de som, é um aviso. Quando o vento para e os pássaros se calam, o predador já está posicionado. A chita não caça pelo tamanho ou pela força bruta, ela caça pelo limite da física. Para uma chita, a sobrevivência é uma equação de milissegundos, onde o erro não permite uma segunda tentativa. O que acontece quando o animal mais rápido do planeta coloca em risco sua própria estrutura biológica para garantir uma única refeição? Existe um custo invisível por trás de cada explosão de velocidade que poucos observam. Muitos acreditam que a caça é apenas uma perseguição, mas a realidade é uma gestão extrema de recursos sob pressão. A chita opera no limite da falência térmica. Se ela correr demais, seu corpo superaquece a níveis fatais. Se ela correr de menos, o filhote não sobrevive ao dia. Esse dilema constante cria um sistema de vigilância e estratégia que define a vida em campo aberto. O que estamos prestes a desvendar não é apenas uma cena de caça, mas como o instinto de sobrevivência se transforma em uma gestão de risco de vida ou morte. A estratégia começa horas antes do primeiro movimento. A chita é um animal de luz e observação. Enquanto leões e hienas confiam na força do grupo ou na intimidação, a chita depende da sua silhueta camuflada na grama alta. Ela não busca o confronto, ela busca a falha na vigilância da presa. O cervo, por outro lado, possui uma vantagem: o campo de visão panorâmico e a capacidade de detectar qualquer alteração no horizonte. É um jogo de paciência onde quem pisca primeiro ou quem se move 1 centímetro antes da hora perde o acesso ao recurso mais escasso da savana, a proteína. O que torna esse confronto fascinante é que a chita sabe exatamente qual é o seu ponto de ruptura. Ela não corre por instinto cego. Ela avalia a distância, o vento e a inclinação do terreno. Se a distância entre ela e a presa for grande demais, ela desiste. Ela sabe que a energia gasta em uma perseguição fracassada é energia subtraída de sua capacidade de proteger seus filhotes ou de manter seu território. Essa é a primeira camada da sobrevivência que ignora o mito da caça incessante. A chita é, acima de tudo, uma calculadora de probabilidades. Imagine o momento em que a distância é vencida. A explosão inicial não é apenas velocidade, é uma aceleração que supera carros esportivos modernos. Em menos de 3 segundos, ela atinge velocidades que transformam seu corpo em um projétil. Nesse instante, o cérebro da chita entra em um modo de foco absoluto. Tudo ao redor desaparece. A visão é estabilizada por músculos oculares especializados que mantêm o alvo fixo mesmo com o corpo chicoteando em curvas fechadas a 100 km por hora. É uma maravilha da engenharia biológica, mas cada fibra muscular está sendo levada ao seu limite estrutural. A perseguição em campo aberto é o momento de maior vulnerabilidade. A chita está exposta, sem cobertura, e a qualquer momento um predador maior pode aparecer para reclamar o que ela conquistou com tanto esforço. A pressão não é apenas física, é ambiental. A savana é um lugar onde a energia nunca é desperdiçada, e o roubo de carcaças é uma estratégia comum entre hienas e leões. A chita precisa abater, consumir e se retirar em um tempo recorde. Esse é o ciclo que mantém a balança do ecossistema em um equilíbrio tenso. Aqui entra um detalhe que muitos ignoram: a cauda da chita. Ela não é apenas um adorno. Durante as curvas em alta velocidade, a cauda funciona como um leme, um contrapeso giroscópico que permite que ela mude de direção instantaneamente, sem perder o equilíbrio. Sem esse mecanismo, a física da perseguição seria impossível. A presa tenta enganar o predador com zigue-zagues imprevisíveis, mas a chita responde com uma precisão que parece antecipar o movimento. É uma dança de sobrevivência onde a anatomia dita o vencedor. No entanto, o sucesso traz um novo problema.
Após a captura, a chita está exausta. Sua temperatura corporal subiu tanto que ela precisa de descanso imediato. Ela não pode comer enquanto seu corpo ainda está processando o calor da perseguição. Esse momento de pausa é o período mais perigoso de sua vida. Ela está vulnerável, com o batimento cardíaco acelerado, sem condições de lutar e com o cheiro do sangue atraindo oportunistas a quilômetros de distância. É aqui que a estratégia de sobrevivência muda de ofensiva para defensiva. A vigilância é o comportamento que define se a chita viverá para caçar amanhã. Ela precisa comer rápido, mas seus sentidos precisam estar focados em qualquer sombra que se mova no horizonte. Se ela perceber o menor sinal de hienas, ela abandonará a presa sem hesitação. A vida de uma chita vale mais do que qualquer refeição. Essa decisão instintiva de desistir do alimento para preservar a própria vida é o que separa os sobreviventes dos predadores que acabam sucumbindo à ganância ou ao excesso de confiança. Muitos se perguntam por que a chita não caça em grupo, como os lobos ou leões. A resposta está na própria estratégia de alta velocidade. O custo energético de manter vários indivíduos correndo em sincronia seria insustentável. A chita é um predador solitário porque sua eficiência depende de uma silhueta leve e de uma explosão de energia individual. Qualquer peso extra ou qualquer necessidade de coordenação social destruiria a vantagem técnica que ela possui. A solidão, neste caso, não é uma fraqueza, é uma especialização. A sobrevivência dos filhotes é a camada mais complexa dessa existência. Uma mãe chita precisa ensinar essas técnicas de caça durante meses. Enquanto os filhotes brincam, eles estão, na verdade, treinando a musculatura e o tempo de reação. É um processo de aprendizado que exige uma paciência extrema da mãe, que precisa caçar o suficiente para sustentar a si mesma e a prole, mantendo-os escondidos em locais diferentes para evitar predadores. A cada mudança de local, um novo risco. A cada ensinamento, uma nova lição sobre como a savana não perdoa erros. A travessia migratória das presas também altera as regras. Quando as zebras e os cervos se deslocam, a chita precisa adaptar todo o seu mapa mental de caça. Ela não tem um território fixo em termos de recursos, ela segue o fluxo das estações. Essa capacidade de adaptação ao movimento é o que garante que ela não morra de fome durante as épocas de escassez. A sobrevivência aqui não é sobre dominar um ponto no mapa, é sobre entender o ritmo do ambiente e estar onde a presa estará, antes mesmo que ela chegue. Apesar de toda essa sofisticação técnica, o índice de sucesso das caçadas é surpreendentemente baixo. Muitas vezes a chita falha, e é nesse fracasso que vemos a verdadeira resiliência da espécie. Ela não se entrega ao desespero. Ela se levanta, ajusta sua posição e espera a próxima oportunidade. O erro, para ela, é apenas um dado estatístico na gestão de sua energia. Ela entende que na natureza, a persistência é o único ativo que pode ser renovado após cada derrota. Observe como a chita se comporta em ambientes de calor extremo. Ela busca sombras, reduz o movimento ao mínimo necessário e poupa cada caloria. Ela entende o valor da conservação. Enquanto outros animais buscam água constantemente, a chita consegue extrair a hidratação necessária de sua presa. É uma economia de recursos que a mantém ativa quando o ambiente se torna hostil. A sobrevivência é feita de pequenas escolhas que se acumulam ao longo do tempo. O confronto por território, embora menos frequente que em outros grandes felinos, acontece. Mas quando ocorre, a chita evita o dano físico a todo custo. Um ferimento, por menor que seja, pode ser fatal. Sem a capacidade de correr em velocidade máxima, a chita perde sua única ferramenta de sobrevivência. Portanto,
A disputa é resolvida através de marcações, posturas e avisos sonoros. É um jogo de exibição de força, onde o objetivo final é evitar que o conflito se torne um combate real. Chegamos à conclusão de que a chita não é apenas um animal rápido. Ela é um sistema complexo de gestão de risco, uma prova viva de que a especialização extrema traz tanto vantagens quanto limitações severas. Ela vive no fio da navalha, onde cada decisão é pesada contra a possibilidade de falência biológica. O que aprendemos ao observar seu instinto é que a sobrevivência na natureza não é sobre quem é o mais forte, mas sobre quem entende melhor os limites do próprio corpo e as regras do ambiente onde habita. A cada perseguição, a cada momento de vigilância, a cada escolha de recuar ou avançar, a chita está escrevendo um manual de sobrevivência em tempo real. Ela não precisa de força excessiva porque domina a precisão. Ela não precisa de um exército porque confia na sua capacidade de leitura do espaço. E, acima de tudo, ela nos mostra que a natureza não resolve problemas com soluções universais. Quando a noite cai sobre a savana, o ciclo se reinicia. A chita se recolhe, o calor se dissipa e a vigilância noturna assume o controle. O predador agora se torna o vigia, atento aos sons que a escuridão traz. O que observamos durante o dia foi apenas uma fração da sua existência. Uma demonstração de força que esconde os meses de aprendizado, as horas de espera e a constante negociação com a própria sobrevivência. O mistério da sua persistência não está em um único evento, mas na consistência com que ela enfrenta o risco todos os dias. O que fica claro é que, embora a chita seja o símbolo da velocidade, sua verdadeira força reside na gestão inteligente dessa energia. Ela sobrevive porque sabe quando forçar o limite e, mais importante, quando parar. A natureza impõe um custo para tudo e a chita é talvez o animal que melhor compreende. Na savana, o maior erro não é perder a presa, é perder a capacidade de continuar tentando. A história dela é um lembrete de que, mesmo nas condições mais hostis, a sobrevivência é um processo contínuo de ajuste, precisão e, acima de tudo, um respeito profundo pelos limites impostos pela própria vida.